Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje nós temos em nossa igreja o culto da família. É um culto bimestral e acontece sempre aos primeiros domingos de cada 2 meses. Então nós vamos fazer uma oração, apresentar as famílias, louvar ao Senhor com o hino de número 200 da harpa cristã. E posterior a este hino louvado, nós estaremos fazendo uma leitura do Salmo 127, os 3 primeiros versos, para falarmos um pouco sobre a família restaurada pelo poder de Deus. Então, oremos. Senhor, nós te agradecemos por este momento, Senhor, que seria realizado o culto da família aqui nesta congregação. E queremos aproveitar este momento, ó Pai querido, para lembrar das famílias que hoje estão passando, vivenciando um momento difícil, Senhor. Dentre tantas outras aflições que, ó Deus, às vezes se levantam contra a família, Senhor, mas este momento está sendo um pouco difícil para muitas pessoas. E nós queremos aproveitar nesta oração e apresentar a Ti todas as famílias da terra. Porque quando Tu chamou o Teu filho Abraão, Tu, Senhor querido, prometeu que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então toma-as em Tuas mãos e abençoa com as Tuas mãos estendidas. Ó Deus, e protege, guarda, livra. Ó Deus, e nos faz entender e compreender, Pai querido, a parte que nos compete, Senhor, para que esta família continue sendo abençoada. Assim nós nos apresentamos a Ti, confiados que somos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Hino da harpa cristã, de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Jesus, refúgio eterno, Pai, com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, isto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Glória a Jesus. Salmo 127. Os 3 primeiros versos desse salmo nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham
os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, seu fruto do ventre, o seu galardão. Amém. Meus irmãos, nós estamos lendo este Salmo, versos 1 a 3, para fundamentar essa mensagem que propõe nesta tarde, neste momento, em falar sobre famílias restauradas pelo poder de Deus. É interessante nós sabermos que restaurar, ela significa pôr em bom estado, consertar, não é tornar perfeito, nada disso, mas pôr em bom estado ou consertar. E entendemos também que a restauração é o processo de recuperar algo que foi edificado, algo que foi construído. E edificação é o processo lento de uma construção. Então nós estamos falando de restauração de algo que foi edificado. E a edificação é o processo lento de uma construção, que é composta, essa construção, de fatores essenciais. E 3 fatores são essenciais a uma construção. Já que estamos falando sobre a família, vamos fazer esse paralelo da construção, porque a palavra diz que se o Senhor não edificar a casa aqui é a família. Então, essa construção, essa edificação, esse processo lento, ele precisa de alguns fatores, e fatores fundamentais a uma edificação ou construção, como nós falamos, pelo menos 3 nós podemos citar neste momento. O primeiro fator essencial na construção é o projeto. O projeto, ele nasce na mente de uma pessoa. A pessoa, antes mesmo de trazer para o papel, ela já tem ideia daquilo que ela precisa, daquilo que ela quer, daquilo que idealiza fazer. E esse projeto, ele é fundamental, seja ele um croquis, um rabisco, qualquer coisa, ou se estiver apenas na mente da pessoa que irá edificar. Esse projeto ele é essencial numa construção. E a Bíblia nos mostra, em Gênesis capítulo de número 2, o versículo de número 18, que Deus ele projetou antes de construir a família. Houve uma formação do homem, e logo Deus, a palavra diz que viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, e então ele estava ali projetando, ainda não tinha passado nada para o campo do campo teórico para o prático, mas o projeto já estava na sua mente, no seu coração, e ele entendeu que viu que era bom que o homem não estivesse só, não era bom que o homem estivesse só, então ele estava idealizando alguém que pudesse ser acompanhante desse homem, alguém que pudesse estar à sua altura, pudesse ter as mesmas qualificações e pudesse somar com aquele projeto que Deus estava na mente para fazer com o homem de crescimento. Então ele diz lá, não é bom que o homem esteja só. Deus projetou. O primeiro projeto para uma construção, que é essa edificação, que é um processo longo de construção. Logo que Deus projetou, aí então vem o segundo fator essencial a uma construção, que é a edificação em si, ou seja, é tirar do campo teórico e passar ao campo prático. O projetista, quando ele projeta qualquer que seja a construção que ele queira fazer, no ramo automobilístico, no ramo predial da construção civil, qualquer coisa que ele queira fazer, ele precisa ter a construção, precisa ter esse projeto, e quando ele quer sair do campo teórico, ele precisa então passar para o campo prático, que começa a edificação daquilo que já está naquele papel ou na sua mente, como eu disse.
E ele então começa a sair do campo teórico para o campo prático, quando em Gênesis capítulo 2 ainda, versículos 21 e 22, aí a palavra do Senhor nos mostra que Deus fez adormecer Adão, tirou, aí já começou a partir para o campo prático aquilo que estava apenas na teoria. Ele não tinha revelado como faria, mas já sabia como ia fazer. E então ele fez Adão adormecer. Todo mundo conhece essa história, alguns acreditam, outros não, mas o importante é que a Bíblia diz e acabou. Aí então, quando ele começa a trabalhar a vida de Adão, a Bíblia nos mostra que ele começa a construção, tirando uma das costelas do homem, forma uma mulher, e quando a Bíblia diz no versículo 22 que formada a mulher, claro, Adão agora acorda do seu sono, passa o efeito daquela anestesia divina, e então Adão já está pronto, e a palavra do Senhor nos diz que no versículo de número 22, Deus trouxe a Adão e a entregou. E a palavra nos diz, no versículo de número 23, que Adão a recebeu e a reconheceu. É uma coisa interessante. Quer dizer, tudo dentro do parâmetro da construção, Deus saindo do campo teórico para o campo prático, ele faz todas essas coisas sem o consentimento de Adão, mas ele está fazendo o que é melhor aos seus olhos para o ser humano. Deus sempre trabalha dessa forma, e então ele traz para Adão. Adão não rejeita o presente dado por Deus, mas a Bíblia diz que Adão a recebeu, a tomou como sua mulher e a conheceu. E interessante é que Deus então, a partir daquele momento, ele criou uma normativa. Era como se fosse um manual de construção, uma normativa, porque, bom, já começamos no campo prático, aí agora vamos criar normas que são fundamentais para o que falaremos daqui a alguns minutos. Então, Deus então normatizou, ou seja, a partir desse momento, toda a construção de família seria sob esta normativa. Foi aprovado a primeira família, Adão e Eva, e então agora Deus normatizou como seria. O homem tomaria a decisão a partir deste momento, porque a responsabilidade passaria a ser terrena. Deus apenas, como diz a palavra, ele edifica, ele restaura. Se o Senhor não estiver com a sua mão, não for o membro invisível sempre presente na família, tudo dará errado. Mas a partir desse momento ele passou essa responsabilidade a nós. E então ele, a partir disso, diz que o homem tomará essa decisão. Ele deixará, ou seja, pai e mãe, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, financeiramente. O homem precisa ser decidido quando ele quer formar essa família que ele almeja. Todo solteiro gostaria de formar uma família. Tem pessoas que nasceram, parece, para ser solteiras, mas a maioria, um percentual elevado, nasceu para se casar. E então, quando esse camarada ou essa moça, ela sente essa necessidade de formar uma família, vem naturalmente os seus sentimentos na adolescência, na puberdade, e logo vai se formando, vai crescendo aquele sentimento, vai tomando uma forma mais sensata, e chega então um momento decisivo, que é o homem quem toma. Ele precisa deixará, e isso compete também à parte feminina, que acaba por aceitar essa situação, precisa também aprender a deixar. Então quem está solteiro precisa, quando tiver com vontade de se casar, com essa decisão na sua vida de se casar, já precisa entender que é preciso se desvincular de papai e mamãe. É preciso aprender a deixar pai e mãe, segundo as Escrituras, hora que vamos considerar que seja o relacionamento maior que pode existir em âmbito terreno, é o relacionamento pai e mãe. Esse é o maior, não tem relacionamento de amigo, tem nada, é pai e mãe. Então, esse relacionamento de pais com filho, de filho com os pais, seria o maior considerado na terra. Porém, o homem precisa aprender a deixar, não na verdade o relacionamento, não na verdade deixar de conversar, de falar, de tornar-se inimigo, nada disso, mas deixar fisicamente, precisa estar preparado para deixar espiritualmente, emocionalmente e, acima de tudo, financeiramente. Porque quem casa, quer casa. Quem casa precisa então viver a sua vida. E quando nós falamos isso, aí então o homem precisa
também ele fazer todas essas coisas, esse desmembramento, esse desvínculo do cordão umbilical, esse corte desse cordão umbilical, e então começar um novo relacionamento sob o mesmo teto. Aí nós chamamos isso então da formação do casamento, do novo lar, da nova família, onde Deus resolve, a partir dessa decisão do homem, dessa normativa, o homem toma a decisão. Sem antes ele tomar essa decisão, Deus não faz o que nós vamos falar agora. Mas a partir do momento que eu disse que eu queria, que eu precisava formar, então Deus parte a fazer, dentro dessa normativa que ele estabeleceu, e torna 2 em 1. Porque a única pessoa que pode tornar duas pessoas diferentes, com qualificações, conhecimento, jeito, modo, caráter, enfim, todos os sentidos diferentes, físico, né, o sentido biológico. Aí então a única pessoa que pode tornar 2 em 1, na verdade, é o Criador de todas as coisas. Só ele tem essa fórmula. Por isso que ele é quem edifica. Se o homem edificar a seu modo, não vou morar junto, vou fazer o que eu quero. Ele pode até tomar a decisão, mas o tornar 2 em 1, apenas o nosso Deus pode. Já está normatizado dessa forma. Ou seja, tem que ter a assinatura dele como construtor, tem que ter a assinatura dele como projetista, engenheiro desta grande obra chamada família, tem que ter a assinatura dele, senão não funciona. E aí passa para a terceira normativa: ambos então deverão viver em harmonia, como assim Adão e Eva estavam vivendo. Claro que Deus então proporcionou o melhor, fez um jardim chamado Jardim do Éden, colocou Adão e Eva naquele jardim e deixou que eles vivessem a vida numa vida tranquila, né? Uma vida sossegada, assim como todo casal na construção da sua família, ele também deseja fazer. Mas sendo que nesse momento em que nós estamos vivenciando, houve uma brecha que nós entendemos que o adversário entrou nessa brecha e fez uma arruaça nesse casamento, tornando aquilo que era um jardim numa forte arena, onde Adão e Eva começaram a se digladiar. Observa, ali então começou as acusações, começou a vergonha entre si, aquilo tudo que nós já sabemos do capítulo 2 e capítulo 3, de 1 a 8 de Gênesis, lá onde está descrita essa história. Bom, aí o segundo fator, então o primeiro fator essencial, a edificação, é a edificação, né? O segundo, melhor dizendo. O terceiro fator essencial na construção é a manutenção. Manutenção é essencial. Às vezes nós não paramos para analisar o quanto ela é essencial. A manutenção periódica, a manutenção preventiva, quanto ela é essencial numa construção. Porque quando se projeta e se edifica, se constrói, depois o projetista, o construtor, ele não mete mais a mão para a manutenção. Geralmente isso fica em cargo da pessoa que agora assumiu essa responsabilidade. E a manutenção, que é essa restauração, ela fica sob nossa responsabilidade, a responsabilidade do casal, a responsabilidade da família. E nessa manutenção, que é essa restauração que nós começamos a falar, ela tem 2 aspectos que são interessantes. O primeiro aspecto é reconhecer que o que Deus está disposto a fazer pela nossa família, porque Deus não abandona o seu projeto, a sua ideia, a sua construção. Deus não abandona. Ele está agora ao lado, está presente, como eu disse, membro invisível, mas sempre presente, mas não se intrometerá na situação, na família, na casa de ninguém, de quem quer que seja. Deus agora tem como responsabilidade de apenas manter a sua bênção, a sua mão como prometido. Ele é o construtor, ele ama a família. Porém, agora a responsabilidade de manutenção, de fazer acontecer, de fazer funcionar, de fazer dar certo, de fazer essa engrenagem manter-se rodando como deveria, então compete à família que está agora constituída. Mas é interessante
que na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo de número 10, o apóstolo Pedro, ele traz uma palavra. É claro que ele traz essa palavra à igreja. Pedro escreveu às igrejas. As igrejas são cartas gerais. Agora, quando Pedro escreve à igreja, eu preciso lembrar, a todos nós que aqui estamos ouvindo, eu preciso lembrar que tudo aquilo que se escreve para a igreja, primeiro bate na família, primeiro atinge a família, porque há igrejas, não há igreja sem famílias, há famílias, como nós costumamos dizer e observar, que não tem igreja, mas não existe igreja sem famílias. Então toda parte de bênção de Deus, de projeto de Deus relacionado à igreja, primeiro ela atinge a família. Então quando nós olhamos, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, Pedro está escrevendo à igreja, mas vou trazer agora para a minha família, para a nossa família. Então, Deus está disposto, segundo a carta de Pedro citada, primeiro, Ele está disposto a aperfeiçoar, ou seja, a melhorar. Aperfeiçoar não é tornar perfeito. Ninguém é perfeito aqui na terra. Aí Deus está disposto a fazer o quê? Aperfeiçoar. Traz isso para a sua família. Deus está disposto a aperfeiçoar a sua família, a sua casa, a minha família, a minha vida, a minha casa. Ou seja, aperfeiçoar é melhorar. Melhorar, então, é aprimorar, é trazer algo melhor para a nossa casa, a nossa família, a ponto de hoje sermos melhores do que fomos ontem. Então hoje, a tua família, nossa família, ela tem essa chance, essa oportunidade dada por Deus, de um aprimoramento, de um melhoramento. Minha família, só Deus sabe, só Jesus conhece, só Jesus na causa da minha família, mas é só Ele mesmo, e Ele está disposto a aprimorar, melhorar a sua família. Às vezes você pensa que a sua família é pior. Conta-se a história de uma pessoa que estava reclamando e foi então num conselheiro matrimonial e disse: a minha família está muito ruim, eu tenho que largar minha família, mas é uma bagunça. Aí então o conselheiro falou assim: antes de você largar, me dá uma chance de te ajudar. Aí ele falou: então pode falar, sugerir o que o senhor quer. Aí disse: passa na feira ali, naquela feira dos Paraíbas ali em São Cristóvão, e compra um bode e leva para casa. Não precisa ser grande não, mas compra um bode e leva para casa e deixa na sua casa. Daqui a uma semana você vem para falar comigo como é que está o bode. Deixa ele dentro de casa. E ele então passou, comprou um bode e largou dentro de casa. E o bode comia tudo, cortina, sofá. O bode come tudo. O bode come tudo que tem à sua frente, além daquele fedor que ele exala. Aí começou o primeiro dia, ele ainda ia suportando. Segundo dia já estava mais suportável. Terceiro dia, ele não aguentou, não esperou uma semana, voltou no conselheiro e falou: não sei o que fazer, aquele bode está uma coisa terrível. Aí ele falou: então você vai, se desfaz do bode, ou vende, ou mata, faz o que você quiser, mas se desfaz dele, amanhã tu volta aqui. Aí ele se desfez do bode, no dia seguinte voltou ao conselheiro. E o conselheiro: como é que está a tua casa? Ele falou: minha casa está uma benção. Quer dizer, não era pior do que o bode. Ninguém é pior do que um bode dentro de casa. Ninguém fede tanto quanto um bode. Talvez o problema seja você. Então você precisa tomar cuidado. Quem sabe se o mau cheiro somos nós que estamos exalando. Quem sabe se somos os piores. E é uma forma de aprimoramento, de melhoramento. Aí então melhorou a casa, ele ficou tranquilo. Mas segundo está escrito ainda, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, Deus também está disposto a confirmar. Confirmar é declarar definitivo. É aquilo que você declara definitivo. Algo que não está confirmado, e então você vai e sela a confirmação, autentica aquele documento. Bom, agora é definitivo, agora é nosso, agora é meu. Então observa, essa confirmação na sua família, Deus está disposto a fazer, a confirmar. Deus está disposto. Aí você fala: meu Deus, mas por que Deus ainda não fez? Existem cláusulas nesse parâmetro de manutenção que nós veremos que não depende exclusivamente ou somente de Deus. Tem partes que são nossas. Eu estou falando primeiro a parte que Deus está disposto, se você desejar, a fazer essa confirmação, a aperfeiçoar a sua casa, que você acha que está uma bagunça, acha que está virado de cabeça para baixo, acha que você errou na escolha do cônjuge, acha que você errou em ter seus filhos, ou os filhos acham que seus pais
são os piores do mundo, Deus está disposto a aperfeiçoar e confirmar essa casa. Deus está também disposto, está escrito aqui, a fortificar. Fortificar é dar meios ou condições de a pessoa vencer, de defesa, ou seja, dar o armamento. Bom, eu sei que vem um problema sobre a nossa vida, né? Então qual é a condição? Não tem como você vencer, eu não tenho como fazer por você, mas aí eu te dou a arma para você vencer. Existem situações que a gente não tem como revogar, como voltar atrás de uma condição. Existe um caso paralelo a esse, semelhante, é do rei Assuero, quando ele deu uma palavra que os judeus deveriam morrer, influenciado por um ministro seu que era um homem maligno. Depois ele voltou, por causa da rainha Esther, ele voltou atrás e queria agora retornar, voltou atrás no seu pensamento, queria voltar e não tinha como, porque a palavra do rei não pode voltar, um decreto feito não tinha como revogar. Aí o que ele fez? Ele teve uma ideia brilhante, ele pegou os judeus que não tinham nenhuma condição de defesa e ele fortificou os judeus, deu armas, mandou que desse arma para os judeus para eles se defenderem. Ele não ia revogar o seu decreto, mas também deu condições de eles avançarem, de eles lutarem contra seus inimigos e foram vencedores. É isso que Deus faz. Deus não revoga decreto, mas Ele pode te dar condições, e uma das melhores e maiores condições de fortificação que Deus dá aos seus, à família, é o fruto do Espírito, que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Deus dá fruto do Espírito como meio de fortificação para a família. Começa a exercer o amor, a alegria, a paz. Tira essa tristeza do teu coração, tira essa intranquilidade, tira esse desamor, essa incompreensão. Começa a ser paciente, começa a ser bondoso, começa a ter domínio próprio, a saber o momento certo de falar, o momento certo de calar, de andar ou de agir. Então verá que a tua casa será fortalecida e muitas batalhas que você achou que poderia não vencer, serão vencidas para a glória de Deus. E ainda diz o versículo de número 10, que além de fortificar, dar esses meios e condições para vencer, Deus está disposto a fortalecer. Mas não é a mesma coisa? Não. Fortificar é dar meios e condições para você lutar, te dar as ferramentas, te dar as armas necessárias. E fortalecer é o incentivar, Deus está disposto a animar, é fazer você avançar. Você pode, você é mais do que vencedor. Eu estou contigo, estou junto contigo, você vai pelo fogo, eu também vou, vai pela água, eu também vou. Então, é meio de fortalecer. Deus não abre mão de família alguma. Algumas famílias, elas se deterioraram, algumas famílias se extinguiram, porque você quis, você não deu ouvidos à voz da palavra do Senhor, à voz do Filho de Deus. Agora, a mão de Deus é sobre toda a família. A promessa de Deus feita em Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo de número 3, é que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus está disposto. Agora, sério, nós precisamos entender o que Ele está dizendo. Ele diz, meu filho, avança mais um pouco, anda mais uma milha. Quantas vezes o Senhor falou ao teu coração para você andar mais 1, 2 milhas com uma pessoa que você nunca viu, não conhece, não tem convívio, mas está lá na empresa te perturbando, e você não quer andar uma milha com seu filho, não quer andar uma milha com a sua esposa, não quer andar uma milha com seu esposo, uma milha com seus parentes, com a sua sogra, com o seu sogro? Então anda mais uma milha. Andou uma, anda duas. Andou duas, anda 3. Deus está disposto, Deus está te fortalecendo, Deus está te dizendo, vai mais um pouquinho. É logo ali. Logo ali você começa a tua trajetória de vencedor. Então essa é a parte de Deus. Dentro desse contexto da manutenção, o que Ele está, nós reconhecermos, entendermos o que Ele está disposto a fazer pela nossa casa. Agora, claro que eu não achei ainda, claro que eu não contei, mas cerca de 32 mil bênçãos que estão prometidas nas Escrituras, segundo os melhores teólogos. Eu não contei nenhuma delas, mas eu quero entender que eu não achei de Gênesis a Apocalipse uma bênção prometida por Deus que não houvesse uma incumbência, que não houvesse uma responsabilidade de nossa parte nesse trato com Deus. Ou seja, nada sai de graça.
nada sai barato, nada sai de graça. Deus vai fazer, eu estou no bem bom, vou ficar na rede, nada disso. Então, como Deus ele deixou a manutenção para nós, Ele está disposto a fazer uma parte em que tudo dê certo no casamento que Ele idealizou. Foi a ideia dele, esse casamento. A construção também. Agora a manutenção Ele trouxe para nós. E esse é o segundo aspecto da manutenção. É reconhecer que tem coisas que nós precisamos fazer, que Deus não faz. Tem coisas que nós precisamos fazer. Deus pode fazer qualquer coisa, nada é impossível para Deus, mas tem coisas que competem a nós homens, tem coisas que competem a nós como família, e então essa parte é nossa. Aí observa, quando se trata disso, o Senhor então, Ele pegou cada elemento da família. Se a família é uma família nova, ou se apenas as pessoas não decidiram, ou não puderam gerar filhos, fazer crescer essa família, ainda continua a família, apenas como dois elementos, marido e mulher, mas são família. Se a família ela crescer um pouquinho mais, então ela passa a ter 4 elementos, conforme lá no Salmo 128. Aí passa a ter o marido, passa a ter a mulher, que já estavam antes, passa a ter filhos, e agora passa a ter pais. Funções diferentes. Então observa, dentro desses elementos, o importante para o sucesso da nossa família e para uma manutenção periódica e até contínua, uma manutenção continuada, então o importante é que cada elemento esteja no seu devido lugar. Nós vemos a figura de uma mesa no Salmo 128, e cada elemento no seu devido lugar. Essa figura da mesa ali é para dizer, embora tenha ou não tenha mesa, mas que cada elemento em nossa família, em nossa casa, ele precisa estar no devido lugar. Ou seja, o elemento no lugar certo é sinônimo de sucesso. Então, na verdade, como funciona isso? Marido, vamos dizer que seja o primeiro elemento na ordem, porque foi ele que deu a iniciativa. O homem deixará pai e mãe, está escrito assim, ele foi o primeiro elemento, e ele é posto nas segundas escrituras, na família como chefe, o cabeça, o líder da casa. A responsabilidade primária é dele, tanto que quando Eva erra, peca perante o Senhor, ela desobedece à voz de Deus. No capítulo 2 de Gênesis, Deus forma Adão e Eva. No capítulo 3, Deus lhe dá uma ordem explícita, dizendo ali, todas as árvores do jardim, da ordem o casal, não comereis, melhor dizendo, de todas as árvores do jardim comereis livremente, mas da que está no meio do jardim, dela não comereis. E Eva vai justamente naquela que está proibida pelo Senhor. Bom, ela explicitamente errou, todo mundo entende. E quando ela cometeu esse erro, então, na verdade, ela transfere a culpa para o seu esposo Adão, mas o Senhor, ela transfere, melhor dizendo, o pecado também, o erro, junto com o seu esposo Adão. E quando o Senhor chama a atenção de Adão, no versículos 8 e 9, Adão está escondido, e Deus não chama Eva, chama Adão, porque ele é o chefe da casa. Ele é o responsável pela manutenção direta da sua família. Claro que Eva é uma auxiliadora, tem também suas responsabilidades. Então observe, o marido é o responsável. E a Bíblia nos diz que para uma manutenção, embora muitos maridos que agora me ouvem, certamente estão pensando, mas eu faço o que é certo, eu sou o provedor, eu saí de casa, eu ganho meu dinheiro, eu trago para casa, não deixo faltar o pão, não deixo faltar a comida, não deixo faltar a escola das crianças, material escolar. Tudo bem, você está fazendo tudo corretamente, como manda o figurino, e assim deve continuar fazendo. Mas para uma manutenção da família, para que haja essa bênção de Deus provida, de acordo com o que nós falamos de primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, e ela seja funcional em nossa casa, marido, segundo as Escrituras, Colossenses capítulo 3, versículo 19, e até Efésios capítulo 5, versículo 25, o marido deve amar e cuidar da sua esposa.
Os primeiros elementos que nós falamos são marido e mulher. Tem alguns lares que não têm filhos, né? E então é uma família, assim mesmo constituída. E a Bíblia diz assim: o marido deve amar e cuidar da sua esposa. No capítulo 3 de Colossenses, já citado versículo 19, a palavra do Senhor nos diz assim pelo apóstolo Paulo: marido, ame a sua mulher e não a trateis com aspereza. A aspereza é uma das raposinhas que estão contidas, né, na inferência do capítulo 2, versos 15 do livro de Cantares de Salomão. Então essa raposinha aspereza, extremamente sutil, entra por baixo da cerca, ninguém percebe, e ela começa a trabalhar na vida daquele casal, que seria uma vinha, que seria um lugar agradável, começa a ficar insuportável. Então compete ao marido, não que não haja mulheres ríspidas, não que não haja mulheres que elas também são ásperas, nada disso existe. Chega Salomão a dizer que é melhor morar na casa com uma goteira, uma casa pequena com uma goteira, todo dia pingando em cima da pessoa ali, ou em cima da mesa, do que morar numa casa grande com uma mulher rixosa, aquela mulher que fala demais, né? Fala até espumar o canto da boca. Então, Salomão diz, é melhor morar na casa pequena, com uma goteira, do que uma mulher briguenta, uma mulher rixosa. Então, há responsabilidade para ambos. Mas o marido, a Bíblia diz que primeiro compete a ele. Marido, a Bíblia diz, você precisa aprender a amar a sua esposa. E o amor que o marido presta à esposa é semelhante ao amor de Cristo à igreja. É um amor sacrificial, porque a palavra de Deus diz que marido ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então é um amor sacrificial. Quer dizer, não é por merecimento, ela não merece, não é por merecimento. Afinal de contas, quando nós começamos a namorar e desejamos casar, ninguém começou com ódio no coração, ninguém começou com aspereza, todo mundo começou com um galanteio, todo mundo começou com uma falazinha suave e começou a namorar. Então agora é hora de nós mantermos isso no casamento. Aprenda a amar a sua mulher e não a tratá-la com aspereza, Segundo Colossenses capítulo 3, versículo 19 está escrito. Então aprenda a não tratá-la com aspereza, amar a sua esposa. E 1 Coríntios capítulo 7 também fala sobre isso, que nós devemos viver em função, marido, viver em função da nossa mulher. Capítulo 7, versículos 32 e 33, está dizendo isso. Você que é solteiro, que está me ouvindo, tua parte vai chegar. Então você que está me ouvindo, a tua parte ficar solteiro, você fica tranquilo. Apenas se preocupe em servir ao Senhor, porque a vida de solteiro sem serviço ao Senhor será de duro juízo. Mas uma vida de solteiro com serviço ao Senhor é grande bênção, porque é para o reino de Deus que você está trabalhando, por aí que você está vivendo. Deus mantém você aqui na terra para isso. Aí então, quando você estiver nesse ponto ainda de solteiro, a Bíblia diz solteiro, ele fica tranquilo, porque a função dele é agradar o Senhor. É agradar o Senhor. Então ele vai só servir e agradar o Senhor. Agora, quando casado, a Bíblia nos diz lá, nesses versos que nós citamos, versículos que nós citamos, que a função dele é agradar o seu cônjuge. A função do marido é agradar a sua mulher. Então a Bíblia diz isso. Aí você fala, meu Deus, aí eu não vou mais viver. E quem falou que é para você viver? É para você agradar a sua mulher, a Bíblia diz. Se você quiser viver, viva como solteiro. Então agora tem que agradar a sua mulher. Porque tem a parte da mulher que vai te agradar também. Você não casou para ser feliz, você tem que ter casado para fazer outra pessoa feliz. Então a Bíblia diz isso, marido, fica no teu lugarzinho, assume o teu papel de chefe da casa, assume o teu papel de responsável, pega aquilo que lhe compete fazer, que é gerenciar, que é tomar conta da sua casa, manter a ordem na sua casa, a provisão também, sim, a provisão também, e acima de tudo, fazer tudo com amor, porque nada que vamos fazer nesta terra, se não tiver amor, aí entra o capítulo 13, da primeira carta aos Coríntios, a questão do amor que vai dos versículos 1 a 13, que a gente usa às vezes para a igreja. Se eu uso para a igreja, de que adianta eu dar meu dinheiro, fazer isso e aquilo mais, e não tiver amor, de nada serviria. E isso começa dentro de casa.
dentro de casa. Então, marido, assume teu papel, e a única responsabilidade que Deus está te dando agora é você aprender a amar sua esposa e não tratá-la com aspereza. Ou seja, com o maior carinho possível, assim como você mostrou, e Deus viu, eu não vi, mas Deus viu, quando você mostrou que estava namorando. Tratava com o maior carinho, né, maior respeito, primeiras damas, aquela coisa toda que você sabe fazer, aquela gentileza. Agora você está querendo mudar o quadro e Deus está te cobrando isso. Trata a sua esposa com gentileza, com aspereza, e gentileza gera gentileza. Agora, mulher, que é a esposa, ela tem um papel fundamental nessa manutenção. Qual é esse papel fundamental? Ficar no seu lugarzinho. A Bíblia diz que o seu lugar, mulher, em Efésios capítulo 5, versículo 33, é amar, é respeitar o seu marido em sujeição. Aí você diz, meu Deus, essa parte é a pior que tem. Se pudesse recortar o versículo, mas tem um outro atrás que pode ser Deus, você não tem coragem. Mas deixa eu lhe dizer, fica tranquilo que a palavra do Senhor nos diz, em Efésios capítulo 5, 33, que a mulher deve em tudo ser submissa ao seu marido, na condição de chefe, de líder da casa que ele é, do cabeça do lar, na condição que Deus estabeleceu, assim como a igreja é a Cristo. Então é fácil você entender essa questão. A igreja ela não é submissa a Cristo, ou não está submissa a Cristo, com desprazer, com a tristeza no coração, com infortúnio, tem que ser crente, tem que ser submisso, nada disso. A igreja tem o maior prazer em se submeter a Cristo, porque o amor de Cristo nos constrange. Constrangimento é uma obrigação voluntária. É uma obrigação, é um paradoxo, é uma obrigação voluntária. Então Cristo me amou de tal forma que eu me vejo como se fosse obrigado a ser sujeito a Ele, mas eu faço isso com o maior prazer e maior alegria. O amor dado pelo marido, que ele mesmo, você fala, mas meu marido não mostra esse amor, mas ele vai aprender, está aprendendo, e tenha paciência também. O mundo não foi feito em um dia só, então tenha paciência. Aí o marido que agora vai aprender, vai começar a mostrar esse amor, e você começa a mostrar a sua submissão. Quanto mais ele demonstra amor, mais submissão você vai conseguir demonstrar a ele. E interessante é que dentro da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o parâmetro é o mesmo para o homem, que foi do versículo 32 e 33, agora são os versículos seguintes, 35, 34 e 35. A solteira, você que é moça solteira, está tranquila, está em casa, está reclamando de barriga cheia, escuta, você fica tranquila, procura só servir ao Senhor, se dedica ao Senhor, canta louvores, prega a palavra, se dedica, porque depois que casa, muda um pouco a configuração, tu vai continuar servindo ao Senhor, mas agora tem o marido também. E então a mulher casada, que já quis casar, que já casou, não adianta mais ficar reclamando, não adianta mais ficar tentando voltar atrás, é para frente que se anda. Aí então, quando ela se casa, a Bíblia diz que a preocupação dela não é mais de ficar servindo ao Senhor, mas em como agradar o seu marido. Ela serve ao Senhor na sua maturidade, mas agora tem uma preocupação de agradar o teu marido, de agradar o seu marido. Então acaba aquela folia, de algumas mulheres só orando, pedindo, Senhor, tem misericórdia, irmãos, ora por mim que meu casamento está ruim. Está ruim por quê? Às vezes Deus está fazendo a parte dele e você não está fazendo a sua. Ele tem que ter consenso. Então ele está abandonando a casa para ir para o monte, está abandonando a casa para ficar o dia inteiro na igreja. Lembra-se que a tua família ela é fundamental. Lembre-se que o projeto de Deus é sempre salvar a família. Tu vê que Noé já estava velho, 600 anos. Noé já tinha 600, aliás, quando Deus o chamou, 500, 500 anos. Então a velhinha dele provavelmente por essa idade também. Vamos dizer que ela tivesse 450 anos. O casal de velhinho. E já tinha filhos tudo adulto e casado também. Escuta. Tu acha que foi fácil para Noé aturar aquela velha? Tu acha que foi fácil para a velhinha aturar Noé? Claro que não foi fácil, teve muitos problemas. Mas quando Deus o chamou para fazer a arca, quem sabe passou no coração dele. Quem sabe eu vou entrar e fechar a arca dessa velha por aí. Quem sabe? O coração do homem é maldoso. Mas Deus falou, não, vai todo mundo. E foi Noé, foi a velhinha dele, foram os filhos, foram noras. Para tristeza talvez até da sogra, as noras foram também. E para tristeza, quem sabe, da nora, que estava doido para se livrar da sogra, a sogra lá estava, a família toda dentro da arca.
porque Deus ama a família, Deus olha para a família inteira. Agora, eles lá que dão o jeito deles e viveram aqueles 150 dias dentro da arca, dias sofridos, dias de tribulação. Imagine reclamando porque não tinha mais casa para arrumar, não tinha casa arrumada, e animais toda hora passando, e uma coisa terrível, um fedor medonho, mas lá estavam eles. E quando desceram da arca, desceram as 8 pessoas desceram da arca e foram cultuar juntos ao Senhor. Família é assim, é momento bom, momento ruim. Agora você só quer o momento bom, estava gostando quando estava na lua de mel, mas agora quando chega na lua de mel, você está querendo reclamar. Não, segura a onda aí, segura a onda. Então, esposa, mantenha a tua postura como esposa. Você ainda é a rainha do lar. Mesmo que você ache que não seja, né? Ou não pareça ser, mas ainda é a rainha do lar. Você mantém a sua postura como rainha do lar, como a mulher virtuosa do capítulo 31, versos 10 a 30 de Provérbios, que está lá escrito: mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede muito de rubis. Não era uma agulha no palheiro, não, porque depois o marido, ele mesmo fala assim: ó, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas claro, como é a sua esposa, aí ele disse: mas tu a todas é superior. Então deixa eu lhe dizer, mantenha tua postura, marido no seu lugarzinho, se assenta lá quietinho na cabeceira da mesa, mulher se assenta ao lado, segundo está na outra cabeceira, segundo está escrito lá em Salmo 128, e os filhos entram à roda da mesa. Se tem 1, se tem 2, se tem 10, se tem 20, lá em casa, na casa dos meus pais, eram uns 20, então não importa, a mesa nem comportava todo mundo, ele tem que sentar no chão, mas não importa. Olha, tem o pai, tem a mãe, tem o marido, tem a mulher que estão ali em consonância, e tem filhos. E filhos, você está dentro de casa, que às vezes permite que um sopro de um espírito de rebeldia, de rebelião, atinja o teu coração para entrar em desobediência, para achar que você já manda no seu nariz, que você não consegue mandar em nada, você não consegue fazer nada ainda, você ainda está aprendendo todas essas coisas e já começa a achar que nós mais velhos somos quadrados, chatos, que deveríamos ter morrido, ou quem sabe você está pensando: eu queria ter nascido na família aqui do lado, que a família aqui do lado. Não, escuta, você nasceu na família certa, Deus te colocou os pais certos, e você precisa aprender isso. E a palavra do Senhor diz assim, que são 2 deveres que a palavra de Deus prescreve para a manutenção da sua família. Quem sabe se a desgraceira que esteja acontecendo não está vindo da tua parte de rebeldia. Então às vezes é você está pensando que seus pais às vezes estão se desentendendo por sua causa. Aí então, olha, 2 tarefas só que Deus te dá: obedecer e honrar seus pais. Vós, filhos, em tudo está escrito: seja obediente a vossos pais no Senhor, e isso com o propósito de Deus, para que te vá bem e se prolongue os seus dias na face da terra. Tu quer ser abençoado, quer ser próspero, quer passar, quer andar direitinho, quer continuar a tua graduação, quer continuar tendo as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, a mão do Senhor sobre a sua vida, e você diz assim: eu não pedi para nascer. Claro que não pediu, mas Deus permitiu que você nascesse para que você fosse instrumento de Deus, e não para que você fosse um perturbador da tua casa. Então Deus agora está te dando uma oportunidade de você parar, reconhecer, lembrar que você tem a responsabilidade de ficar no teu cantinho da mesa, ou da direita ou da esquerda, ou fica um de um lado ou do outro, o pai e a mãe na cabeceira, e você deve prestar obediência a ambos, pai e mãe. E como eu disse na última lição da escola dominical no mês passado, então eu disse uma coisa sobre a questão de: mas não é meu pai, é meu padrasto, não é minha mãe, é minha madrasta. A mesma função, pai e padrasto tem a mesma função. Ele não assume o lugar do pai, mas quando ele assume, a sua mãe ou seu pai assume o lugar, então ele não assume na verdade o lugar, mas ele é como se fosse um pai ou mãe por fase, e naquele momento ele precisa também ser reconhecido e ser obedecido e honrado.
segundo as Escrituras. Assim como Jesus obedeceu e honrou José, e você não vê em nenhuma parte Jesus falando, tu não é meu pai, nada disso. Ele obedecia e honrava, mesmo sabendo que era o padrasto, porque ele sabia a história dele, como ele tinha sido gerado pelo Espírito Santo de Deus, e não pelo seu pai José, entre aspas. Então, observa, filhos, obedeçam. Não cria resistência. O que custa obedecer? O que custa você fazer aquilo que é devido? E então, para nós não levarmos muito além, porque meu tempo está acabando, né? Agora vem os pais. Vem os pais. Pais são os maiores incentivadores dos filhos. Não são apenas provedores, mas incentivadores. A palavra diz assim, filho, vós pais, não provoqueis, ou seja, não conduza seus filhos à ira. Não provoqueis os vossos filhos a ira. Antes, criai na doutrina e a demonstração do Senhor. Os pais precisam ser não somente provedores, mas como genitores, precisam ser os maiores e primeiros incentivadores dos filhos. Dizer para o filho que dá certo, que vale a pena. Eu lembro quando Salomão, ele ficou meio titubeante em relação a assumir o lugar do pai. Salomão era mais pacato, mais devagar. Tinha outros que eram queriam assumir até antes do tempo, né? Mas Salomão, ele estava bem devagar. Davi viu isso, Davi chamou Salomão, Davi já velhinho, e disse assim, tu ser homem. Como que ele disse, Deus mandou você, então tenha coragem, vai em frente, você tem condições. E foi um bom rei de Israel. Tem os vacilos dele pessoais, mas foi um bom rei de Israel, um rei justo. Então deixa eu lhe dizer, os pais precisam ser os maiores e primeiros incentivadores dos filhos. Você que está me ouvindo, pai, que não acredita no potencial do seu filho, acredite. Você está investindo nele porque sabe que ele pode, sabe que ele tem condições. Então assuma esse compromisso, pais, e assim, cada um ficará no seu devido lugar, os dois, pai e mãe à cabeceira da mesa, marido e mulher, um olhando para o outro, e mantendo contato, sincronização com seus filhos ao redor da mesa, segundo o Salmo 128, e tudo dará certo quando estiver cada um no seu devido lugar. Agora, eu disse que precisamos, nesse aspecto da manutenção, reconhecer coisas que estamos dispostos a fazer, que precisamos fazer. Então, primeiro é manter cada elemento da casa no seu lugar. Bom, está tudo na ordem, cada um está sentado agora no seu cantinho. Qual é a segunda coisa que precisamos fazer? Não compete a Deus, mas a nós. Sermos convictos de que Deus proverá a bênção para a nossa família. Gênesis capítulo 22, versículo de número 8, quando se dá aquele fato de Abraão ir sacrificar Isaque, Abraão usa uma expressão que ficou popular entre todas as pessoas, e ele diz assim, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Quer dizer, convicção de que Deus provê a bênção. Nós precisamos ter essa convicção, nós precisamos acreditar que a mão de Deus, a partir do momento que eu estou fazendo aquilo que é devido fazer, a mão do Senhor está sobre a nossa casa, está sobre a nossa família. Ele é o mais interessado a nos abençoar. E, terceiro, sermos disponíveis para dar o melhor para Deus. Às vezes nós não damos o nosso melhor para Deus. Queremos receber, mas não temos a disposição de dar. Por exemplo, em Gênesis ainda capítulo 22, versículo 10, mesmo sabendo que Deus proveria o cordeiro para o holocausto, a Bíblia nos diz que assim mesmo, Abraão chegou, ele deitou Isaque no altar e ofereceu o Isaque em sacrifício ao Senhor. Não chegou a sacrificá-lo porque Deus impediu, mas no coração dele já tinha oferecido. Então, qual é o melhor que a nossa família pode oferecer a Deus? Mas tem famílias que abandonam a casa de Deus, tem famílias que não adoram o Senhor, tem famílias que abandonam a leitura da palavra, a oração. Eles não fazem mais nada se não viver em diversão, como se a vida fosse viver assim, o mundo acabar em barranco para ele morrer descansado. Nada disso. Você precisa fazer como família alguma coisa para agradar a Deus. Deus é o seu melhor. Deus chamou a sua família para adorar, Deus chamou a tua família para cantar, chamou a tua família para ofertar, chamou a tua família para ser generosa com a obra de missões, com a obra do reino de Deus no mundo. Então, você faz alguma coisa, levante-se, não fique prostrado. E por último,
para nós encerrarmos esse assunto por hoje, nós precisamos, para fazer essa manutenção correta e manter a parte de Deus, que Ele está disposto a fazer, conforme já falamos. Se você não lembrar, depois você volta aí a fita e lê. Então, devemos dar prova do nosso temor a Deus. Prova do nosso temor. Olha, tudo que Deus quer é prova do nosso temor. Você percebe que Adão, eu estou citando ainda Gênesis capítulo 22, dentro desse contexto, agora o versículo de número 12. Olha, no versículo de número 8, eu citei que Abraão, ele tinha convicção de que Deus ia prover para si um cordeiro para o holocausto, ou seja, Deus tem como abençoar. No versículo 10, nós falamos que Abraão então deu o melhor da sua vida, da sua casa para Deus, que foi oferecer seu único filho, Isaque, a quem ele amava tanto. Agora, o versículo de número 12, nós observamos que a única coisa que Deus queria não era o que ele tinha, o que ele possuía, mas prova do temor dele a Deus. Quando ele ia sacrificar, o anjo bradou: Abraão, não faças tal, porque agora o Senhor, nós sabemos que tu amas o Senhor e que tu temes a Deus. Você tem temor de Deus? Agora volta no Salmo 128, você verá assim, que começa dizendo que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então a primeira coisa que Deus precisa aqui é que você demonstre temor a Deus. A tua família tem temor de Deus? Estamos evitando o pecado? Estamos evitando as coisas errôneas? Estamos evitando o adultério, a fornicação? Estamos evitando coisas que desagradam a Deus? Coisas que desagradam a Deus? A avareza, a ganância, a primazia para as coisas terrenas, em vez de colocar em primeiro lugar a Deus e seu plano, o seu reino. Estamos fazendo como estamos fazendo. Então esse é o momento que você pode parar, refletir e saber que família, ela precisa ser restaurada no poder de Deus. Talvez você esteja lutando. A ideia central é que você não tem como fazer sozinho, e a ideia também é que você não tem desculpas de não tentar fazer com Deus. Então Deus está disposto e você faça a sua parte e tudo dará certo em nome de Jesus. Amém? Fica de pé então e vamos fazer essa oração. Você que está em casa, convido você a fazer essa oração. Aqui estão os pedidos de orações nesse domingo e você será abençoado. Tua casa está indo às vezes de mal a pior. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Há um projeto de Deus em abençoar a tua família, como nós aqui falamos, e Deus é capaz de abençoar. Apenas tenta fazer aquilo que compete a você fazer, que Deus certamente te abençoará. Após esta oração, nós estaremos nos despedindo com a bênção apostólica e convidar você na quarta-feira às 19h30, se os nossos cultos não tiverem voltado à normalidade, devido à pandemia, nós estaremos novamente trazendo uma boa palavra para o teu coração, tá bom? Então vamos agora, em nome de Jesus, fazer essa oração pelos pedidos de orações para que Deus possa abençoar a sua casa. E apenas creia, a fé, ela não tem sentimentos. Você não precisa sentir tremedeira, você não precisa sentir nada. Sentir um arrepio do alto da cabeça para os pés. Não. Você só precisa acreditar, que Deus está disposto a fazer pela sua vida nesta hora. Há um pedido de oração muito especial, pela nossa irmã Valéria, que está pedindo pelo tio, está pedindo pelo tio que está com esse vírus, o calango-vírus. Então há um pedido de oração. Nós vamos orar para que esse calango-vírus seja repreendido em nome de Jesus, E há um pedido, não só dele, mas seja repreendido de todos quantos estão passando por esse momento de tribulação, porque o nome do Senhor é glorificado, irmãos. E há um pedido de oração também, que é pelo nosso presbítero Joézer, da Igreja Matriz, nossa, em Nilópolis. Irmãos, continuem orando, ele está internado. Então vamos orar pela vida de Joézer. Já está em casa, Já está em casa o Joézer. Foi informado que já está em casa. Então vamos orar pelo Joézer, para que Deus continue abençoando, é isso? Então, irmãos, e cada um orando uns pelos outros, e Deus vai te abençoar nessa hora. Então,
Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado. É um momento de oração na tua casa, Senhor. Deus, nós estamos, ó Pai, dispostos a fazer a nossa parte. Ó Deus, e entendendo que tu tens muita coisa, ó Deus, disponíveis em nosso favor, segundo a tua palavra pregada nesta hora. As tuas mãos estão estendidas para abençoar. Os teus ouvidos não estão agravados para não ouvir esta oração. E contamos, ó Pai querido, com a tua bênção e a tua vitória nesta hora. Portanto, Senhor, quero primeiro agradecer pela vida do Joézer. Deus, continua abençoando sua casa, sua família. Põe anjos, Senhor, ao lado da sua família, ao redor da sua casa, para o guardar em todo o tempo. Quero pedir, ó Deus querido, por aqueles que estão enfermos. Teu filho, pastor Décio da Silva Luz, tome em tuas mãos, põe um anjo da tua presença ali na sua casa. Deus, pedir, ó Pai querido, por essa pessoa, Deus, esse tio da tua filha Valéria, Senhor. Repreenda esse mal, ó Deus querido, que agora está surgindo na sua vida, Senhor. Pai querido, por esse vírus, segundo, ó Pai querido, alguém diagnosticou. Em nome de Jesus, Deus, repreende todo mal em nome de Jesus. Toma em tuas mãos nesta hora, Pai querido, e desfaz, seu querido, todo o mal que está feito agora, seu querido, através desse vírus. Repreende toda sequela de enfermidade. Quero te pedir, ó Pai querido, pelas famílias enlutadas, que haja o conforto do teu Espírito Santo. Pedi pela nossa nação, que tu continue com a tua mão estendida para abençoar do presidente da República, ó Deus querido, a pessoa mais simples que houver nesta nação, onde quer que ela esteja neste momento, que a tua mão seja abençoadora sobre toda a nossa nação brasileira. Pedi sobre as igrejas, ó Pai querido, que estão agora, ó Pai querido, nesse processo difícil, mas eu sei que tuas mãos estão sendo mantidas. Nós estamos vendo o teu povo clamar, orar, buscar a tua face, se arrepender, se converter. Ó Deus, então só temos uma convicção de que tu, Senhor, ouvirá dos céus esta oração, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. E nós estamos felizes nessa parte. E queremos pedir, ó Pai querido, por esses pedidos de orações que agora estão neste altar. Deus, são famílias aqui representadas, são vidas, em nomes, papéis e documentos. Peço-te, ó Pai querido, que em nome de Jesus, o mal seja repreendido desta casa, desta vida. Deus, que toda sorte de bênçãos venha sobre esta família. Que a cura, Senhor, ó Deus, a prosperidade, que a tua bênção, ó Deus, a tua mão seja estendida para dar segurança a esta família, para dar paz, para dar vitória, para repreender, ó Deus, todo espírito de confusão, de rebeldia, rebelião, desobediência, mendicância, miséria, espírito da preguiça, meu Senhor, espírito de enfermidade, espírito, ó Pai querido, de desamor, de adultério, fornicação, promiscuidade, em nome de Jesus seja repreendido esta casa. E a todos quantos estão, ó Pai, assistindo neste momento online, ó Deus, ou estarão assistindo depois, Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, envia um anjo para esta casa nesta hora, segundo a tua palavra, Salmo 107, verso 20, que tu enviou uma palavra no deserto e os curou. Então envia, Senhor, a tua palavra, envia um anjo com a tua palavra a esta casa, e cura, Senhor, toda a enfermidade, todo o mal, e dá graça e glória aos teus filhos nesta hora. E, ó Deus querido, toma em tuas mãos, envolve esta família, que haja o perdão, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação de vidas nesta casa. Assim nós apresentamos a Ti e somos gratos por este momento e por tantos outros que já nos concedeu, mas pela Tua vitória em nossas vidas, em o nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos dizem amém.